Bom dia, irmãos. Estamos aqui, eu estou aqui para levar a palavra do Senhor para nós, em nome de Jesus, para nós o conhecer, conviver mais vezes com Ele, em nome do Senhor Jesus, né, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. Vamos orar para receber a palavra. Pai Todo-Poderoso, nos dê sabedoria e entendimento, meu Pai, na Tua palavra. Que seja a Tua palavra, meu Pai, e não a minha. Que eu só seja usada como o vosso instrumento que sou. Assim seja em nome de Jesus. Entendimento, conhecimento na Tua palavra. Que assim possamos te conhecer e te louvar e te adorar e te amar mais e mais, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A palavra de hoje, em nome de Jesus, é 2 Reis, o capítulo 4, em nome de Jesus. Vamos lá, irmãos? Eliseu aumenta o azeite da viúva. É o que está escrito aqui. Aqui a leitura a respeito da multiplicação do Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja em nossas vidas. Vamos ler. 2 Reis, capítulo 4. E uma mulher das mulheres, uma mulher das mulheres dos filhos do profeta, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor? E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Tá vendo? Aqui, naquela época, na época do Eliseu, dos profetas em si, por exemplo, o marido morreu, ela ficou com dívidas, e ela tinha 2 filhos, e o credor, o cobrador, levava do credor, por exemplo, se o credor tivesse filhos, ele levava aqueles filho, 2 filhos, seja quanto for, quanto era o valor da dívida, ele levava para trabalhar para ele. E essas pessoas passavam a ser escravo dessa pessoa. Era como se fosse uma escravidão, né? Durante 7 anos, essa pessoa passava a trabalhar pro cobrador. Porque se não tivesse o dinheiro, tinha que oferecer de alguma maneira, né? Tinha que pagar a dívida de alguma maneira. E era assim que se pagava. Que era o caso da mulher. Ela foi lá atrás do profeta, pedir ajuda, porque ela só tinha os 2 filhos e sabia que o cobrador ia levá-los, né? Para trabalhar para ele durante 7 anos. Mas vê como ela acreditava, tinha fé em Deus, em nome de Jesus, que ela foi buscar a ajuda do profeta para mudar a história. É o mesmo que hoje. Só que hoje nós não precisamos ir no profeta Eliseu para que ele nos faça alguma coisa. Hoje nós vamos atrás de Jesus. Porque na própria palavra está escrito, e como nós costumamos falar, Jesus, meu Salvador. Como Jesus é meu Salvador, então ele vai me salvar. Ele vai me salvar das dívidas. Ele vai me curar. Ele vai me livrar do mal. Ele vai me libertar do que não é dele, do que ele não se agrada em mim. O que está na minha vida que não agrada a ele, ele vai me tirar disso. Porque ele é meu Salvador. Jesus é meu Salvador. Então, por que não buscá-lo na hora da dívida financeira? Na hora da doença? Na hora do livramento? Na hora da minha necessidade, eu devo buscá-lo. Porque aqui, no momento, o profeta era o Eliseu. Mas hoje nós não temos um profeta.
Hoje nós temos um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo, o Nazareno. Ele é o Salvador. Todo mundo busca a salvação eterna, mas Jesus é meu Salvador em todo momento, não só na eternidade. Hoje aqui também Ele é meu Salvador. É assim que eu tenho que ver Jesus. Eu preciso dessa comunhão com meu Salvador. E essa comunhão está na palavra, na oração, né? Porque aqui mais à frente nós vamos ver mais coisas, que é ensinamento para nós. Tudo que está na palavra é um ensinamento que vem de Deus para nós. E hoje nós temos diante de uma situação muito melhor que na época dos profetas. Porque no momento da crucificação de Jesus, que foi rasgado o véu, aquele véu rasgou-se. Então ali foi separado a história que era antigamente, nessa parte do profeta e Jesus. Naquela época era profeta, hoje é Jesus o nosso Salvador. Como ele diz a palavra, eu sou o Salvador. Então, como ele é o Salvador em todas as coisas, em todo momento, em tudo que eu necessitar. Ele é o meu Salvador. Como diz, Senhor Jesus, meu pastor, nada terei falta. Como diz na leitura, diz assim, Senhor, meu Salvador, nada tereis falta. Mas dá para fazer o significado. Jesus, meu Salvador, nada tereis falta. Glória a Deus, irmãos. Então, vamos continuar a leitura. Ela disse que só tinha uma botija de azeite. E olha o que Deus mandou o profeta mandar ela fazer. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestado a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Para ela pedir para os vizinhos muitos vasos, porque Deus falou ao Eliseu que a bênção que vinha para ela era bem grande, era grandiosa. Mas aí é o que entra a fé, a certeza, a confiança, porque ela foi lá pedir para Eliseu, porque ela sabia que Eliseu era um homem de Deus, por isso que ela foi pedir ajuda a ele, para ele orar, para ele ver o que ele poderia fazer para ajudar ela. Hoje nós vamos e oramos e pedimos ajuda ao nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele vem e toma providência da situação. Ele cura, ele liberta, ele livra. Ele dá sabedoria, entendimento para sair daquela situação. Como ajuda financeiramente também. Como ele ajudou o Pedro. Lembra que o Pedro foi lá, e estava lá perto dos barcos lá e chegou os cobradores e falaram para ele. Da onde tu vai? Cadê o dinheiro? Cadê para pagar a dívida que tu tens conosco? E o que o Pedro falou? Ainda hoje pagarei. Aí quando Pedro chegou lá, Jesus falou para ele, vai lá e pesca o peixe, abre a boca, dentro dele vai estar o dinheiro. E paga o tributo de seu e meu, que era para o Pedro pagar o tributo de Jesus e do Pedro. Então isso significa que Jesus paga, ajuda-nos a pagar, como também ajuda a pagar, ajudar a casa do Pai. Como ajuda também na nossa. Glória a Deus, irmãos. Esse significa meu Jesus, meu Salvador, meu pastor. Esse é o significado da multiplicação de tudo. Porque Jesus é meu Salvador, então Jesus me salva, Jesus me ajuda em todas as situações. Mas olha, continuando a leitura. O versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E tá vendo aqui mais uma outra ensinamento, ó. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Quando estamos com problema de alguma coisa, em alguma coisa, seja financeira ou seja qualquer coisa, não devemos abrir a boca e falar ao vento.
Devemos nos ajoelhar e pedir socorro do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. É isso que devemos fazer. E não atirar ao vento as nossas necessidades. Para não sermos envergonhados, nem desmoralizados. É isso Ele não quer para nós. Isso Ele está falando aqui. Fecha a tua porta e faz a sua devoção a Ele. Que assim, ó, não, porque lá o Deus queria que só 4 pessoas soubessem do milagre. Como depois todo mundo ficou sabendo, mas naquele momento era só ela, os 2 filhos e o profeta. Mesma coisa nós hoje. É só quem está com o problema, a pessoa e Deus. A oração é sobre assim que seja feita. Em nome de Jesus, irmãos. Para que ganhamos a confiança do nosso Senhor, nós temos que confiar nele. E não confiar em outras pessoas ou em outro. Como muita gente faz, às vezes está com problema, vai lá comentar com o vizinho, vai comentar com sei lá quem. Não. Entre no seu quarto, feche a porta e comente com Deus, com Jesus, para que Jesus tome a providência e te ajude a mudar aquela situação, a transformar aquela situação para melhor, para que você tenha testemunho a entregar, para glorificar o nome do Pai. É assim que tem que ser em nome de Jesus. Assim seja, irmãos. O versículo... continuando o 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio, e enchendo e separando. Glória a Deus, irmãos. Assim é a nossa vida. Deus enche, nós vamos na casa do Senhor para ser encher do Espírito Santo. Enchendo nós do Espírito Santo, da palavra, da comunhão com o nosso Jesus, com certeza nós vamos vencer todas as batalhas, seja quais forem, porque Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso pastor. Jesus Cristo é o nosso, quer nos ouvir, quer participar, quer nos ajudar, mas nós temos que buscá-lo para ter isso dele. Glória a Deus, irmãos, para glorificar o nome do Pai, temos que buscar Jesus, o nosso Salvador. O versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si. Ela saiu lá da casa do profeta e foi para dela. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Glória a Deus. Olha que maravilha. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Depois que acabou os vasos, Deus cortou. Ali Deus parou o azeite também. Mas olha a grandeza do Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha a grandeza. O versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha só, para quem não tinha nada, para quem estava pedindo, falando, foi lá atrás do profeta pedindo, olha, ela não só pagou as dívidas, como ela abriu um comércio e passou a vender o azeite. E vendendo o azeite, ela pôde cuidar dos seus filhos e dela mesma, da sua casa. Para quem não tinha nada, se tornou uma empresária depois. Glória a Deus. E cada vizinho daquele que emprestou o vaso para ela, com certeza recebeste uma bênção do Senhor também. Porque a própria palavra diz: amai a ti como amai o teu próximo. Ama a ti mesmo como ama teu próximo. No momento que ela pediu os vasos para os vizinhos, para os conhecidos dela, com certeza Deus também deu uma bênção a eles. Eles também receberam bênçãos, porque eles ajudaram ela naquele momento difícil. E ela se tornou, para quem não tinha nada, se tornou depois uma empresária, porque com certeza ela abriu um comércio e passou a vender o restante do azeite. Porque o Senhor diz, o profeta diz:
e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus, com certeza. Ela passou a vender o óleo, o azeite, e desse azeite ela tinha o dinheiro para sustentar ela e os filhos. Glória a Deus, irmãos. Isso é o nosso Deus. Hoje não precisamos pedir o Eliseu para que ele faça a situação transformar e mudar a nossa vida. Basta nós pedir para o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso único e legítimo Salvador. Glória a Deus, irmãos. Porque olha como o Pai é maravilhoso e bondoso. Nos desce Jesus. Hoje nós não temos um profeta. Hoje nós temos um Salvador. Hoje nós temos aquele que diz na palavra: não pedireis nada. Não pedireis nada a Ele para que Ele possa fazer a diferença na tua vida hoje? Pedires, tudo que pedires te darei. Glória a Deus, irmãos, como essa irmã estava necessitada, foi lá e pediu e Deus deu. Não só o meio de pagar a dívida, e ela não teve os filhos que ficarem 7 anos na mão do cobrador. Glória a Deus, irmãos, olha que linda e que maravilha. Glória a Deus, irmãos, vamos agradecer por essa maravilhosa palavra. Então, hoje, quando está com problema, seja qual for, vá de encontro a Jesus. Entre no seu quarto, feche a porta e vá de encontro dele. E converse com ele, ore e peça ajuda dele, que com certeza ele vai transformar. Porque ele paga a dívida, ele te ajuda a pagar a dívida como ele ajudou o Pedro a pagar a dívida dele. Também ajuda a pagar a sua. Também ajuda em todas as situações. Aquele que está com câncer, ele cura. Com AIDS, com qualquer problema de doença, ele cura, ele liberta, ele livra. Esse é o Jesus que eu conheço. Meu legítimo e único Salvador. Esse é o Senhor Jesus, irmãos, que devemos buscá-lo para glorificar o nome do Pai e do Filho também. Glória a Deus, irmãos. Vamos orar? Obrigada, meu Pai, por a tua palavra maravilhosa, porque o Senhor é conosco, o Senhor muda a história, o Senhor é o nosso Salvador. Salva-nos, Senhor Jesus. O Senhor não só nos salva na eternidade, nos salva hoje aqui também, meu Pai. Glória a Deus, que assim seja na vida de todos nós. Aquele irmão desempregado que tem um emprego, aquele irmão que está enfermo que seja curado, aquele irmão preso na escravidão do vício ou de qualquer outra coisa, em nome de Jesus, que seja liberto. Aquele irmão que precisa de livramento do mal, em nome de Jesus, que assim seja. Aquele irmão que precisa da sua casa própria, em nome de Jesus, tenha, porque o nosso Salvador Jesus nos salva de todo o mal. Nos livrou, nos libertou, nos perdoou e nos livrou do mal. Como também nos curou através das suas feridas, fomos curados. Toda enfermidade foi arrancada. O Satanás nada pode fazer, porque o Senhor Jesus tirou toda a autoridade e poder dele. Então, em nome de Jesus, somos livres e libertos de todo o mal, de toda enfermidade, de toda doença, de toda miséria, de toda fofoca, de todo o que não vem do nosso Pai soberano. Em nome de Jesus, recebemos a tua graça, meu Pai, para te glorificar e te honrar, meu Pai, em todas as áreas de nossa vida, perante o Senhor esteja, a partir de agora, nós e a nossa casa, nossos irmãos na fé, também nossos irmãos de sangue, todos eles, todos nós te pertencemos, meu Pai. Em nome de Jesus, nos livra do mal, perdoa todos os nossos pecados e nos ensina a andar no caminho, meu Pai, que precisamos do Senhor todo momento. Em nome de Jesus, que tenhamos essa comunhão contigo todo momento. Todas as nossas necessidades serão supridas por ti, meu Pai, em nome de Jesus. E amém, e graças a Deus, irmãos.